Boa tarde, meu nome é Andréa Laranjeira, eu sou estudante de medicina do sexto período e hoje eu estou aqui para a gente conversar sobre uma temática importante para a nossa comunidade, que é a relação entre a radiação solar e as lesões de pele que abrange os agricultores familiares e os pescadores artesanais da comunidade da costa amazônica paraense. E aí, nesta aula hoje, nós queremos entender, na verdade, como é que a radiação solar afeta o nosso corpo, quais são os riscos que esses produtores e esses pescadores estão sujeitos, né? E também quais são as formas de proteção que eles podem utilizar sem prejudicar o seu trabalho. Essa aula hoje ela é direcionada aos pesquisadores da saúde climática das comunidades da costa amazônica paraense e é uma aula ligada ao projeto Observatório de Saúde do Mangue e do Clima, que é o projeto OSMA da UFPA. O tema da nossa aula hoje ele é a importância de entender a relação entre a radiação solar e as lesões de pele entre agricultores familiares e pescadores artesanais da costa amazônica paraense. E como título, a gente tem o efeito da radiação solar na saúde da pele. A radiação solar e as lesões de pele na costa paraense, elas são um fato presente, né? Porque a costa amazônica paraense, ela apresenta característica que favorece a ocorrência de lesões de pele associada à radiação solar, especialmente por vários fatores ambientais, ocupacionais e comportamentais. Ou seja, vem duas questões que nós podemos começar essa aula. Por exemplo, você já percebeu, né, como a pele de quem trabalha no sol muda com o tempo? E também outra reflexão que é importante fazer é o que isso tem a ver com a radiação solar que a gente recebe todos os dias. Então, a região amazônica, na verdade, ela é uma região que ela está próxima à linha do Equador e isso faz com que o Sol ele incida perpendicularmente, ou seja, em um ângulo de 90 graus em relação à pele, né? Então, isso daí faz com que a insolação diária na Amazônia seja muito alta. Embora possa variar com a estação chuvosa, mas em média, a insolação na Amazônia, a radiação solar na Amazônia é muito alta. Então, outra pergunta que a gente tem que fazer é: e o que é a radiação solar, né? Então, a radiação solar, ela é o sol, ela é uma energia que o sol emite para nós, que ele emite em nós quando a gente está na rua sem proteção, por exemplo, em um horário de 10 horas da manhã. A radiação, de uma forma bem simples de dizer, ela é o calor de um forno de farinha que aos poucos vai queimando a pele sem a gente perceber. Aqui, por exemplo, ó, nós temos duas imagens. Nós temos o produtor de farinha nessa imagem, aqui, e aqui nós temos os trabalhadores que estão fazendo a capina, provavelmente em uma das fases do processo de produção de farinha, né? Nessa fase aqui, no caso, é a capina da maniva. E aí a gente pode perceber, por exemplo, que esse produtor de farinha aqui, ó, ele está sendo protegido nessa parte aqui por essa parede de barro aqui, ó, desse forno de farinha. E aqui na frente, aqui, a gente está vendo a lenha com fogo, né, que está fazendo com que a farinha seja torrada por esse produtor. Como a gente pode observar aqui, esse produtor ele está recebendo o calor desse fogo aqui que está irradiando. E esse calor que está chegando nesse produtor aqui está causando um desconforto de temperatura nele. Mas se esse produtor aqui, ele vier aqui para frente, mudar, colocar lenha nesse fogo aqui, ó, para tornar o fogo mais alto, por exemplo, como é que a gente chama aqui na Amazônia, né, aqui no Pará, ele vai receber um calor maior do que o que ele recebe aqui. A mesma coisa é quando esses produtores aqui, né, esses capinadores que estão aqui, eles estão em um horário, eles vão receber um calor diferente, uma radiação diferente de outro horário. Por exemplo, eu vou citar aqui, digamos que eles estejam aqui no horário de meio-dia, que é o horário que o sol está mais alto, que é como a gente fala aqui no Pará, né, na região ribeirinha da Amazônia. Quando o sol está muito alto aqui,
a radiação solar que esses capinadores recebem é muito maior do que se eles estivessem trabalhando aqui em um horário de 4 ou 5 horas da tarde, por exemplo. Então, isso se chama uma radiação solar em forma de calor que chega no corpo do ser humano quando ele está exposto, na rua, por exemplo, fora de sua tenda, fora de sua casa. E aí a gente pode se pensar também como é a radiação solar na costa amazônica paraense. A radiação solar na costa amazônica paraense, na verdade, ela é uma radiação forte, como já foi mencionado, né? E aqui eu tenho um gráfico para demonstrar para vocês como é a diferença de radiação durante o dia e como é a diferença de radiação durante o mês. Por exemplo, essa bolinha vermelha aqui, que a gente está vendo aqui, o fevereiro, ela está abaixo dessa outra bolinha aqui, ó. Uma bolinha fevereiro está bem aqui. O que significa dizer que a insolação aqui meio-dia, no mês de fevereiro, por exemplo, está muito alta. Ó, e a radiação aqui nesse horário também está muito alta. O que significa dizer para a gente aqui, em termos práticos, é que se esse trabalhador aqui estiver no horário de meio-dia, que é o horário de sol forte, como a gente chama, ele recebe uma insolação mais alta, ele recebe uma radiação muito mais alta, em um intervalo de 30 minutos, por exemplo, do que se ele estivesse trabalhando em um horário de 8 da manhã ou em um horário de 7 da manhã, por exemplo, ou se for depois das 17 horas, que a gente tem aqui para cá no gráfico. Então, o que acontece aqui na Amazônia? Acontece que existem picos de radiação solar ao longo do dia. Em termos práticos, a gente pode analisar que o agricultor familiar e o pescador, eles podem, então, planejar o seu trabalho, a sua atividade laboral durante o dia, de acordo com o horário de pico de sol, de acordo com o horário de sol alto, como a gente chama. Esse pescador aqui, ó, a gente vê que esse jovem pescador, ele não está usando basicamente quase nada de proteção contra a radiação. Ele está com o corpo exposto, ele está sem camisa, os braços dele estão expostos, o rosto dele está exposto, as pernas. Esse daqui, ó, eles estão com os braços expostos, tanto esse como esse aqui. Você pode observar. Então, o que se deduz daqui é que, a partir desse gráfico, a partir dessas imagens, os produtores e os pescadores, eles podem planejar as suas atividades, bem como eles podem usar artifícios comunitários, artifícios diários do seu dia a dia, para eles se protegerem da radiação solar. E aqui a gente tem uma pergunta, né? Quais são os efeitos da radiação solar na pele? Então, os efeitos da radiação solar na pele, eles são variáveis e eles são cumulativos. O que é que eu estou querendo dizer em relação a isso, né? O que a gente está querendo dizer em relação à questão da radiação é que ela tem consequências com a exposição prolongada dos trabalhadores em relação ao dia a dia, com dependência da sua atividade, né? Dá para se analisar os efeitos dessa radiação cumulativo em diferentes horários do dia a dia laboral. Por exemplo, essas manchas aqui que a gente está vendo, essa daqui que a gente chama de queimadura, pode perceber que essa pessoa aqui, ó, ela não estava com esse pescoço coberto aqui. E por isso houve uma queimadura, como a gente chama, né? Ficou queimado do sol, tá toda vermelha, como a gente chama aqui. Essa mão aqui, essa imagem dessa mão, a gente vê que já é uma mão que foi exposta à radiação solar por muito mais tempo. Então, ela já produz mais manchas aqui, ó, possui mais manchas aqui,
E essas manchas são mais escuras, que significa dizer que essa mão ela já ficou por tempo mais prolongado na radiação solar do que esse pescoço jovem aqui, ó. Essas manchas escuras aqui, a gente pode chamar ela de melanose solar. E essa outra imagem aqui, ela está mostrando uma ceratose solar, que inclusive pode virar câncer, né? Que é como se fosse uma feridinha que fica descascando nessa região da narina, do nariz dessa pessoa aqui, dessa imagem. E aqui nós temos a imagem de uma lesão nos lábios dessa pessoa aqui, ó. Com certeza ficou exposta sem protetor solar também, na radiação. E essas lesões aqui, elas podem produzir futuramente um quadro cancerígeno na pele dessas pessoas que ficaram expostas na radiação solar, né? Sobre o sol, como a gente fala. E aí, essas pessoas, esses produtores rurais, esses pescadores, a comunidade ribeirinha em si, muitos deles, né, notam feridas que não cicatrizam, notam manchas que crescem ou parte da pele que vão ficando endurecida. E eles, quando observarem isso, tem que primeiramente procurar a unidade de saúde da sua comunidade e relatar que surgiu alguma mancha que não existia antes, que é uma mancha nova, que queria dar uma analisada, para que o profissional de saúde, né, ele consiga diagnosticar melhor, consiga ver qual é o estágio desse sinal, dessa lesão, para que possa se começar um tratamento o mais rápido possível, né? Então, nesse momento, a gente vai falar dos cuidados e da prevenção que o produtor familiar e o pescador artesanal ele tem que ter, né, para que as atividades laborais que ele exerce não sejam causas de doenças de pele que estão relacionadas à radiação solar. Então, quais os cuidados necessários, principais, para uma prevenção de um futuro câncer de pele, por exemplo, que é uma lesão que a maioria das pessoas tem medo, né? Que a gente tem medo de adquirir. O uso do protetor solar é muito importante. Usar camisas de manga longa no horário de trabalho, usar calças compridas ou boné, ou então chapéu, aquele chapéu com abas, né, abas largas. Utilizar óculos de sol também, porque o sol faz um mal danado para os olhos, né? Pode produzir um glaucoma futuro. Também usar sombrinha ou guarda-sol. E também pode-se evitar trabalhar, né, entre os horários de 10 e 16 horas, que como a gente falou agora há pouco, são horários em que o sol e que a radiação solar está muito forte. E aí é importante se proteger nesse horário, não frequentar a radiação solar, ficar mais protegido dentro de casa, né? E também utilizar-se de campanhas locais. Essas imagens aqui que a gente está vendo, eu coloquei elas aqui porque essa imagem aqui, por exemplo, dessa profissional de saúde, ela está fazendo uma campanha aqui de prevenção de câncer de pele, né? A gente pode ver aqui, ó, tem um sinal aqui, né, nesse slide dela, bem aqui. E aí ela está falando exatamente sobre a temática para esses produtores rurais aqui. Aqui nessa imagem nós temos essa produtora aqui, essa trabalhadora usando filtro solar em parte do corpo em que a roupa não cobre, né? Então ela está passando aqui, lembrando que o filtro solar mínimo tem que ser de 30. E aqui nós temos o trabalhador que está com a blusa de cor clara, a manga longa, mas ela percebe-se que ela está dobrada aqui, ó, ela deveria estar aqui pegando aqui na mão dele, cobrindo toda essa região aqui, e essa região da mão aqui, que não tem proteção com roupa, por exemplo, toda essa região aqui tinha que estar com proteção de filtro solar, bem como aqui no rosto dele, ó, que está exposto à insolação. Bem como essa senhora aqui atrás, ó, que está com os braços expostos, não tem nenhum bonezinho na cabeça, um chapéu para proteger o rosto dela e a cabeça dela.
E essa imagem aqui é uma imagem com roupa que cobre o corpo de toda a radiação solar. Mas a única advertência que a gente tem que analisar aqui é que tem que dar prioridade para essas roupas aqui serem de cor clara, porque roupa de cor clara ela vai refletir a radiação. A radiação chega e ela reflete para fora do corpo. A roupa escura, ela geralmente absorve a radiação. Então, o certo mesmo, a melhor solução é usar sempre roupa de cor clara em toda a parte do corpo, usar um sapato para proteger os pés, né? Uma luva ou protetor solar nas mãos e no rosto. Esse aqui está usando uma toalha, né? Um pano para cobrir o seu pescoço, o seu rosto, e um chapéu de aba longa, que a gente chama. Então, ele está adequado. A única mudança que tem que ser feita aqui é na cor, que tem que ser roupa de cor clara, de preferência, né? E aqui, nesse slide, eu promovi aqui uma atividade que eu quero deixar para vocês em relação a essa videoaula, né? Que se chama Mapeando o Sol e a Pele. Eu gostaria que vocês tenham observação e anotem os horários de início e fim da atividade, os locais de maior exposição, o tipo de roupa e proteção usada na atividade, a presença de sombra ou de reflexo de luz ou uso de protetor solar durante a atividade laboral, as queixas sobre o calor e queimadura. E aí, depois que fizerem toda essa pesquisa aqui, essas observações e essas anotações, pode ser um dia semanal mesmo, você pode acompanhar um agricultor familiar ou um pescador e observar, fazer essa atividade do lado dele para você fazer essas anotações e depois colocar em uma cartolina ou um mapa simples da comunidade, né? E aí, a partir disso, você vai marcar os locais de maior exposição solar, por exemplo, na praia ou no roçado, e os locais que existe sombra com abrigo natural. Após isso, você vai pegar e vai fazer uma análise e uma discussão entre os grupos de pesquisadores, e vão trocar observações e conclusões que vocês fizeram. Por exemplo, vocês vão ver quais os hábitos de exposição foram mais comuns, vocês vão ver o tipo de proteção que eles mais usam no local de trabalho, vocês vão ver onde estão os maiores riscos na atividade laboral dele em relação à radiação solar. E depois disso, pode-se pensar em soluções locais que podem ser criadas, por exemplo, pontos de sombra, campanhas, distribuição de chapéus para os trabalhadores da comunidade, né? E aí, a partir daqui, vocês podem continuar com essa pesquisa, que ela inclusive serve para fazer um trabalho futuro com a comunidade, levar para um representante político, para que ele possa trabalhar em cima de projetos de leis de proteção aos trabalhadores rurais e os pescadores, como, por exemplo, um projeto que seria simples, mas é um projeto muito eficaz, como a distribuição de protetor solar para os trabalhadores da comunidade, né? Já existe isso em outras partes das regiões do Brasil, e por que não trazer isso para a costa amazônica, né? E aí, a partir disso, eu agradeço muito pela aula, espero que vocês gostem dessa aula. Eu fiz mais como uma conversação entre a gente, de uma forma simples, a gente entendendo como é o trabalho na nossa comunidade, como os produtores rurais, como os pescadores, eles estão expostos, aos perigos da radiação e como pode ser feito algumas coisas que podem proteger esses trabalhadores da nossa comunidade da costa amazônica paraense. Obrigada e tenha uma boa videoaula.